O cardiologista poderia ter se manifestado sobre o estado de saúde do Faustão. Isso configura quebra de sigilo médico. Ele pode ser processado pela família e isso teria cobertura num seguro de responsabilidade civil profissional médico. É exatamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. Bom, provavelmente você deve ter ficado sabendo que o Faustão precisou passar por um novo procedimento de transplante. Ele está internado no Hospital Albert Einstein, inclusive a instituição divulgou o boletim médico falando sobre o transplante, falando que ele está em recuperação. Um boletim mais informações mais genéricas, né, sem entrar em detalhes, porque isso configuraria a quebra de sigilo médico. Então, o próprio conselho determina como que é essa divulgação, detalhamento das informações que podem ser prestadas ao público. E esse médico, esse cardiologista, foi às redes sociais dele, ele parece que deu também entrevista num podcast, e ele se manifestou sobre o estado de saúde do Faustão. Ele poderia fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu verifiquei é que ele não faz parte da equipe médica do Faustão, pelo jeito, porque ele é um médico do Piauí. Não achei nada a respeito de que ele faz parte do corpo clínico do Hospital Albert Einstein. No entanto, a forma como as informações foram divulgadas, até falando que ele está acompanhando de perto esse caso, induz a erro que quem está lendo aquilo parece que ele realmente faz parte daquela equipe e que ele está trazendo informações ali de dentro, né, do hospital ou de fato do paciente, informações que as outras pessoas não teriam. E o pior é que essas informações foram muito mais detalhadas do que as divulgadas, né, pelo próprio hospital, falando que a situação é muito delicada, é muito grave, tem baixa chance de sobrevivência. Não seria uma quebra de sigilo médico se ele não é médico do Faustão, né? Ele não teve informações aí na relação médico-paciente. Entretanto, isso não exime ele de responder e falar que ele tem baixa chance de sobrevivência, que a situação dele é complicada, e isso fere, né, a família, né, e o próprio Faustão. Isso pode caracterizar, sim, danos morais. Eu já tive nessa situação, né, de ter uma filha passando por situações complicadas e tudo mais, e é horrível quando você é um familiar passando por tudo isso, você vê pessoas de fora comentando, e aí, já morreu, não morreu, vai morrer, é grave, enfim, é muito desumano, é muito indelicado, é antiético, é imoral você ficar especulando se a pessoa tem chances ou não de sobrevivência, porque isso machuca demais a família e o próprio paciente. Então, a conduta, né, de um profissional que vai às redes sociais para ficar falando sobre as chances de sobrevivência não é nem um pouco bacana, nem um pouco louvável, independente dele estar na equipe do Faustão ou não, tá? Sobre a questão de um seguro, né? Se ele tivesse um seguro e a família processasse, ou ele sofresse algum processo disciplinar, teria cobertura na apólice? Não, não teria cobertura, porque a apólice de RC profissional para médico, ela cobre alegações de erros na relação entre o médico e o paciente dele. Se ele estar falando coisas de outras pessoas, se ele está prejudicando ou não, né, outras pessoas, está sendo acusado disso, se ele está sofrendo processos, né, por danos morais, fora, né, de uma alegação de erro médico com o paciente que ele está atendendo, isso não tem cobertura. Assim como também não tem cobertura divulgações de publicidade médica, porque também não se tratam de uma relação ali entre um diagnóstico, um prognóstico entre o médico e o paciente que ele está atendendo. Então, nesse caso, ainda que ele tivesse um seguro, ele não teria cobertura nem para os custos de defesa, nem para a condenação. E se fosse um médico do corpo clínico, né, que realmente está atendendo o Faustão, ele teria cobertura num caso desse? Se ele fosse médico e tivesse a cobertura de quebra de sigilo na apólice, aí sim ele teria proteção para os custos de defesa e eventual condenação na esfera civil, tá? Se ele fosse condenado penalmente, né, criminalmente, pelo crime de violação de sigilo médico, o seguro não pode cobrir crime, né, na modalidade dolosa, e essa condenação não teria cobertura. No caso desse cardiologista, não, porque ao que tudo indica, ele é do Piauí e ele nem faz parte da equipe médica.